pessoal. Meu nome é Marco Aurélio e eu estou trazendo mais esse vídeo para vocês no dia de hoje, no nosso projeto Sentimentos que Curam, onde a gente tem trabalhado alguns sentimentos, algumas emoções que viram sentimentos e que são importantes no nosso processo de melhoria, no nosso processo de autocura, na nossa reforma íntima. Mas hoje, especialmente hoje, eu acho que é um dos episódios mais intensos, assim, um dos vídeos mais intensos e mais de um dos sentimentos mais complexos ainda para nós, humanos, nesse nível de evolução que a gente está. Hoje, a gente vai falar sobre perdão e auto-perdão. Duas palavrinhas assim que se relacionam, claro, mas que na prática são bem difíceis ainda, mas que eu tenho certeza que com calma, entendimento, com equilíbrio, a gente consegue pelo menos evoluir nesse caminho. E para começar, perdão. Falar de perdão primeiro. Quando a gente vê essa palavra perdão, é uma palavra que a gente conhece, mas a definição varia muito, né? Muitas vezes, perdão é desculpar, perdão é esquecer. O que é perdão de verdade? Eu trouxe uma definição que eu gostei muito quando eu estava preparando o estudo de hoje, que eu acho que mostra alguns pontos, algumas palavrinhas chaves para a gente entender perdão. Vou ler ela para vocês, tá? Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa, de diferenças, de erros, de fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. E eu começo falando de perdão, trazendo que o perdão, ele, acima de tudo, é para você mesmo. E não estou falando do auto-perdão, não. Quando você perdoa alguém, você está fazendo bem para você, muito mais do que para aquela pessoa que está sendo perdoada. Uma palavrinha-chave dessa definição que eu dei para vocês é ressentimento, né? A gente usa isso no dia a dia, não? Eu tenho ressentimento daquela pessoa, daquela situação. E às vezes a gente esquece do que significa isso, do quanto ruim é isso para quem sente. O que na etimologia ali, no significado da palavra, o que é ressentimento? É sentir de novo, é ter aquele sentimento de novo. O re vem de novo, né? E o sentimento do sentimento. Então, quando alguém te faz mal, quando alguém te magoa, quando alguém te faz algo que te faz sentir dor, às vezes é dor que a gente sente mesmo, e você fica ressentido, a tradução disso é: eu vou sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. A gente também usa uma palavrinha que eu queria trazer uma analogia para vocês, que é mágoa. Eu estou magoado com aquela pessoa, eu estou muito. A mágoa traz um peso maior, é mais do que triste, né? Triste é uma coisa, parece menor a força da palavra. Mágoa, uma forma de enxergar, é má água. É uma má água que a gente espalha pelo nosso organismo. E a gente sabe que o nosso organismo está ligado na nossa mente, no nosso espírito. Tudo faz parte de um grande complexo que é nós como indivíduos, que é a existência individual de cada um de nós. Então, mágoa, má água e ressentimento, sentir de novo, fazem muito mal. E perdoar, conseguir perdoar, é um passo fundamental para deixar de lado esses sentimentos, para afastar de nós esses sentimentos de mágoa e de ressentimento. Tem uma definição que eu acho que é importante para a gente trazer. Eu trouxe uma frase aqui de Chico Xavier, que ele fala num dos trabalhos dele, tantos trabalhos que Chico fez, né? Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Isso é uma reflexão muito importante, porque muitas vezes a gente, por estar magoado, ressentido, a gente não se coloca na posição do outro. Mas como assim eu vou me colocar na posição do outro que me fez mal? Eu jamais faria isso com ele. Se colocar na posição do outro não é se colocar com os seus valores, com a sua forma de pensar naquela situação. É se colocar entendendo o que é aquele indivíduo que cometeu possivelmente aquele erro, aquela ofensa contra você.
O conhecimento, o quanto a gente tem de princípios, de conhecimentos morais, intelectuais, são muito particulares. Então, se a pessoa desconhece, de repente, o que aquela atitude poderia fazer, ou se ela até conhece, mas ainda tem uma fraqueza moral tão grande que não consegue evitar que aquilo ocorra, o peso disso é diferente. Por que que você, que talvez consiga, às vezes, visualizar um pouquinho melhor, precisa julgar tanto também, ficar com tanto ódio, com tanta raiva? Tenta se colocar na limitação do outro. Todos, assim como, importante falar, né? Assim como nós também temos as nossas limitações. Nós também erramos, nós também fazemos muitas vezes atitudes que desagradam e fazem mal ao próximo. Ah, mas eu não faço de propósito. Será que a pessoa que fez com você, ela fez de propósito? Ah, tenho certeza que ela fez. E será que se você parasse para pensar um pouquinho nos seus erros antes, você também não evitaria? Então, se colocar no lugar do outro e entender ele como indivíduo, como alguém que tem fraquezas, como alguém que tem limitações. E isso te ajudar a enxergar a situação de uma forma menos pesada, para que o perdão possa vir com mais naturalidade no seu coração. E aí, por que é importante, né, perdoar? Por que é tão importante? Porque a gente fala tanto desse termo, da relevância disso, a doutrina fala muito disso. Porque perdoar é a melhor, e eu diria, a única forma de seguir adiante. É a maneira que você tem de se tirar as correntes, né, daquela dor que ainda existe, da mágoa e de tudo que você está trazendo para si, e seguir em frente de verdade. Em nenhum momento a gente tem a facilidade de falar que perdão é esquecer o que fizeram. Não, a gente não vai esquecer, a nossa memória está aí, você lembra. Mas perdão é não deixar mais aquilo te fazer mal, ou não desejar o mal para quem fez aquilo, ou não querer buscar uma vingança, uma contração que possa fazer mal. É a hora que você consegue, mesmo lembrando, se libertar da dor que aquilo te causa. E ao se libertar da dor que aquilo te causa, seguir em frente, seguir a sua evolução. E, de novo, como eu comecei esse vídeo falando, você é o mais beneficiado disso. Às vezes, a pessoa que te ofendeu nem sabe que te ofendeu. Ou nem tem conhecimento, nem consegue parar para entender o porquê te ofendeu. Mas quando você, indivíduo, consegue se libertar do que está te fazendo mal, você está fazendo, sim, uma melhora para a sua jornada, para o seu espírito. E cabe dizer uma coisa aqui, pessoal, com todo o carinho, mas com toda a honestidade que a doutrina exige da gente, né? Esses sentimentos negativos que a gente alimenta, mágoa, ressentimento e tudo mais, esses sentimentos pesados, eles trazem efeitos dos mais diferentes tipos, tá? Eles podem, a ciência já mostrou que eles podem trazer efeitos no seu corpo físico. Que as pessoas que muitas vezes têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de não sofrer sobre esse tipo de situação, elas acabam tendo um efeito no organismo que atrai, sim, doenças, que faz com que doenças se vinculem a essas pessoas com mais facilidade. Eu não estou generalizando aqui, não é uma regra geral, mas é uma coisa que a ciência já mostrou que existe sim uma tendência nesse sentido, que existe sim um risco maior nesse sentido. E pensando no espírito, talvez quem siga a doutrina, quem estude, saiba um termo que são marcas no perispírito, né? São aquelas marcas que você faz no seu próprio perispírito e que muitas vezes são levadas para outras existências suas. Elas são carregadas para outras encarnações. Olha quanto isso é doloroso. Você deixou aquele ressentimento de fazer tão mal que chega a te levar para outras vidas aquele sentimento de dor, de tristeza, e que você às vezes não sabe nem de onde veio na outra vida, porque você tem a bênção do esquecimento, mas você continua sentindo, você continua alimentando, você continua vivenciando algo que não te fez bem. E aí, uma pergunta que eu já ouvi uma vez, eu preparando aqui, também acho que é legal da gente debater. Por que é tão difícil perdoar? A gente fala assim, não, mas é muito difícil, eu queria muito, mas eu não consigo perdoar. Eu vou falar coisas que talvez vocês não gostem de ouvir, mas porque é uma das características que nós, e eu me incluo nisso, tenho certeza que muitos, porque a gente tem necessidade de culpar alguém pelas coisas que dão errado.
eu não consegui isso porque aquela pessoa me fez mal. Não, eu reagi dessa forma porque aquela pessoa levantou a voz para mim, porque ela falou uma coisa muito pesada. Não, eu precisei fazer isso porque você quer justificar muitas vezes o seu erro. E aí, para isso, a gente terceiriza a responsabilidade, esquecendo que as nossas ações são responsabilidades exclusivamente nossas. Outra coisa que torna difícil perdoar, a gente muitas vezes condiciona. Eu perdoo aquela pessoa, desde que ela mude de comportamento. Gente, o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você mesmo. O perdão é te libertar. Se ela vai errar de novo, fazer de novo ou não, ela vai ter que arcar sim, como a gente sabe, a lei da ação e reação, ela vai ter que arcar sim com as consequências dos erros que ela tem. Mas o perdão não pode ser condicionado. Eu só perdoo se você. Não, isso não é perdão. Perdão é você, indivíduo, se libertar daquelas amarras, daquelas dores, daquele ressentimento, daquela mágoa. E uma coisa legal, pensando, quando eu estava preparando, já pararam para pensar que as crianças, bebês, crianças, perdoam com muita facilidade? Já pararam para pensar isso? Uma criança, sei lá, de 5 anos, pode brigar com o amigo, disputar o brinquedo, chora, empurra, morde, coisa de criança ali. Daqui a 5 minutos ela esquece de estar brincando com ele de novo, pô. Ela esquece completamente. Ela tá com raiva do pai, da mãe, que tiraram o negócio, faz um escândalo danado. Daqui a pouco a criança vem dar um beijo. Parece que ela esqueceu completamente o que tinha acontecido. Por quê? Porque nesse ponto, a criança, por estar, sim, mais ainda, muitas vezes, principalmente até os 7 anos, né? Mais conectada com o lado espiritual e mais pura de coração, ela não tem esse ressentimento, ela não alimenta essa mágoa, ela não vivencia isso. Olha como a gente, às vezes, se deixa cair numa armadilha que nossos filhos, nossas crianças pequenas não cairiam, né? Isso é muito legal de pensar. E, para fechar essa primeira partezinha do perdão, a gente poder entrar em auto-perdão, nada mais claro do que a oração que o nosso Pai Jesus deixou para a gente, né? O Pai Nosso. E ele fala de perdão direto lá, ele fala explicitamente. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós queremos ser perdoados, então nós precisamos perdoar. Se nós somos dignos de perdão, somos nossos erros, eles podem ser perdoados, porque nós nos sentimos, às vezes, na posição de não perdoar o próximo. Não é essa a ideia. Se a gente perdoa, a gente segue, nosso corpo, nosso organismo ficam muito beneficiados. E quando a gente traz agora para o conceito de auto-perdão, né, é uma coisa bem interessante de associar, é inevitável associar com a autocura nessa parte. Nós erramos, nós somos fracos ainda, nós somos, muitas vezes, aqueles que não conseguem controlar os impulsos primitivos, que se deixam levar por sentimentos negativos. E se a gente não tiver a capacidade de se perdoar, a vida fica muito pesada. Porque a verdade é que todos nós vamos errar muito, tá? O que acontece para você, se você acha que não erra, talvez você só não esteja percebendo ainda seus erros. E quando a gente pensa em autocura, a gente pensa que um passo importante é chegar e gostar de você mesmo, é a autoestima. Só que para gostar de si mesmo, você tem que conseguir ter leveza nos seus erros, leveza no entendimento dos seus erros, leveza no lidar com seus erros, e conseguir, assim, identificar problemas e buscar as melhorias necessárias. Dentro disso, é muito importante que você sim reconheça, que você sim perceba e fale: eu errei, eu cometi um ato falho, eu não agi da melhor forma possível, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, mas vou contar uma notícia para vocês, se eu pudesse voltar no tempo, você pode não voltar no tempo, mas você pode fazer diferente daqui em frente. Você pode, numa outra situação, seguir e agir de uma maneira que seja mais positiva e de outro comportamento. Então, a gente tem infinitas chances de melhorar. Eu sempre falo, eu gosto de trazer nos trabalhos aqui, nos momentos de discussão com vocês,
A questão da culpa. A culpa, ela é sim importante, ela é sim parte de um processo evolutivo, tá? Não tem como negar isso. Só que a culpa, ela tem duas vertentes. Ela tem a culpa, o complexo de culpa e a consciência de culpa. A consciência de culpa está no entender que errou, perceber que errou, identificar a causa desse erro e tentar aí sim agir diferente. Ela é super saudável, consciência de culpa. Complexo de culpa, ele não é nada saudável. Complexo de culpa é: eu errei, putz, sou a pior pessoa do mundo. Putz, não mereço nada, não mereço alegria, não mereço ser feliz. Putz, não mereço receber, não mereço amor. Isso só te faz mal. Então, se auto-perdoar é identificar o erro, é ficar triste com o erro, é perceber que podia ter feito diferente, mas é um processo ativo. A partir disso, eu me perdoo. Eu me dou o direito de errar, mas eu vou tentar ser diferente. Como a história aí de Maria de Magdala, né, que quando ela se curva para Jesus e fala para ele que não merece aquilo porque ela é uma pecadora, e ele fala: vá e não volte a pecar. Ele fala: daqui para frente eu vou ser diferente. Ele não está preocupado com os erros que ela cometeu, ele não é um juiz que vai pegar ali e apontar o dedo. Não, ele está preocupado com o que vai vir. Assim como a gente tem que também pensar assim. Eu não quero errar de novo, mas se eu errei, eu me perdoo. E eu trouxe uma passagem de Paulo, que no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe. E isso vale para você também. Se perdoar é o que Deus quer de você. É o que Deus espera de você. É o que a gente, como indivíduo em evolução, precisa para não também se magoar consigo mesmo. Não se magoar, não se ressentir dos próprios erros, como a gente estava falando desde o início. E é legal que no livro Céu e Inferno, né, que cita a justiça divina segundo o Espiritismo, existem três passos que eu achei legais de trazer para o nosso debate aqui, que são três passos muito importantes. Como é que a gente consegue seguir um caminho de auto-perdão, né? Primeiro, a gente se arrepende, dá conta que errou, fala: putz, se eu tivesse esperado, se eu tivesse, como a gente já ouviu tantas vezes, bebido um copinho de água antes de falar, se eu tivesse pensado um pouquinho antes de fazer daquela forma, a gente se arrepende. Às vezes é questão de segundos, tá? Às vezes você está falando ainda a frase e já está arrependido do que você está falando. Expiação, passo 2, desconforto e sofrimento moral. Sim, aquele desconforto, aquele incômodo que vem ao momento que você percebe e se arrepende, aquele sofrimento, aquela tristeza que aperta um pouquinho o coração, que, como eu disse, faz parte, sim, do processo. Auto-perdão não é ignorar seus erros, não é passar a mão na própria cabeça. Auto-perdão é identificar, sofrer, mas mudar. E a reparação, que é o terceiro passo, que é corrigir o erro, que é pedir desculpa, e muito mais do que pedir desculpa, é não repetir aquele ato, é não fazer aquilo de novo, é não agir de forma negativa de novo, é não fazer o mal, não se deixar levar pelas suas más tendências. Então, dentro disso, pessoal, queria fechar o nosso encontro de hoje falando: se a gente conseguir perdoar, a vida fica mais leve. Se a gente conseguir se perdoar, o caminho fica mais fácil. Nós ainda somos seres num mundo de provas e expiações. Seres ainda muito erráticos, com muitos erros pelo passado, e ainda cometeremos muitos outros erros. Que a gente busque sempre evitar o erro. Mas que se errar, ou se alguém errar com a gente, tudo bem. Vamos fazer diferente. Vamos dar, como Jesus disse, né, a outra face, 70 vezes 7 vezes, que é muito mais do que 490, que é nada mais do que uma aproximação para o infinito, que é você
quantas vezes forem necessárias, perdoar. Porque nós somos seres em evolução, aqueles ao nosso redor são seres em evolução, aqueles que fazem mal em determinado momento da nossa vida são seres em evolução, e todos nós estamos fadados à felicidade. Todos nós estamos vivendo dentro da lei de ação e reação, nossos erros terão consequências sim, mas acima de tudo, todos nós sabemos que o fim da estrada são uma felicidade plena, aquela felicidade real, e que nós vamos alcançar ela, porque a lei do progresso mostra que a gente não volta, a gente segue em frente. E é isso que Jesus pede da gente, que a gente siga em frente cada vez melhor e cada vez com mais amor no coração e amor nas nossas ações. É isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio.